as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe neste dia, quando mais uma vez examinamos a sua santa e bendita palavra. Oramos junto com o apóstolo, o nosso querido irmão João Batista, que no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 27, diz que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então rogamos a Deus que nos abençoe e nos dê do céu o entendimento da sua santa e bendita palavra. Hoje eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Nós já tratamos desse assunto aqui há algum tempo atrás, a respeito da grande Babilônia. Muitas pessoas ficam julgando, e o julgamento não é coisa de Deus. Tudo que não é de Deus é contra Deus. O Senhor Jesus diz: quem não é por nós é contra nós. Ou você é por Jesus, ou você é contra Jesus. Se você faz a vontade de Jesus Cristo, você é por Ele. Você está trabalhando para Ele. Se você não faz a vontade dEle, você é contra Ele. Não tem outro caminho. Nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 1, vamos ler alguns versículos para nós meditarmos. Do versículo 10 em diante, diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Então vemos aqui uma clara referência do que acontece hoje. Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Isso aí é dissensão, é divisão. Isso aí não é fazer a vontade de Jesus, que quer que todos os homens se salvem. Quantos Jesus Cristo existe? Quantas igrejas existem? Existe um só caminho, uma só verdade, um caminho, uma verdade, uma fé, um só batismo, uma só igreja. Só Cristo tem igreja. Então, o que não é igreja do Senhor Jesus Cristo, o que não faz a vontade do Senhor Jesus Cristo, porque igreja não é isso que as pessoas muitas vezes dizem. A minha igreja é lá na rua tal, número tal. Igreja não tem endereço. Igreja é você, é a união de todas as pessoas no mundo inteiro, em todas as épocas, que fazem a vontade de Jesus. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então ele sabe quem é a igreja, quem faz parte da igreja. Não é uma organização humana. Então quantas igrejas existem? Uma só. Ou quem não faz parte da igreja, faz parte da Babilônia. Quem não está no caminho estreito, está no caminho largo. Quem não faz a vontade de Jesus, faz a vontade de Cristo. Quem não ama como Jesus amou, odeia como o diabo odeia. E o amor que o Senhor Jesus nos ensinou a ter, não é aquele amor que falava no Velho Testamento, lá em Levítico: amai os vossos, o próximo como a vós mesmos. O Senhor Jesus nos deu um exemplo maior de amor. O Senhor Jesus aperfeiçoou a lei, porque a justiça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus diz assim: amar uns aos outros como eu vos amei. Não é um amor que cada um tem particularmente, é um amor que Cristo tem por nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aí está o nosso exemplo. A sombra, o Velho Testamento passou, o corpo é de Cristo. Nós vamos seguir a lei de Jesus Cristo. Por isso que chamam-se mandamentos de Jesus. Um novo mandamento vos dou. Por quê? Aperfeiçoou todas as coisas. Então, ou nós somos de Jesus e fazemos a vontade de Jesus
e amamos como Jesus amou, e vivemos como Jesus viveu, como o apóstolo Paulo diz. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por quê? O apóstolo Paulo não buscava mais a sua vontade, buscava a vontade de Cristo. Cristo quer isso, vou fazer isso. Cristo quer aquilo, vou fazer aquilo. E assim o apóstolo Paulo cada vez mais se enchia do Espírito Santo, e todos aqueles hoje e sempre que serviram a Jesus e fizeram a vontade dele, cada dia mais se aproximavam de Deus, se limpavam mais. Quem está limpo, limpe-se ainda, quem está sujo, suje-se ainda. Nós vemos ainda no versículo 19 desse mesmo 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 19 diz assim: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então nós não temos que dizer eu sou dessa igreja, eu sou daquela igreja. Somos irmãos, somos todos cristãos, não podemos ter divisão, devemos ter todos o mesmo objetivo, servir a Jesus. E o que você, de outra congregação, de uma outra reunião de pessoas, tem a dizer a respeito de Cristo, a respeito da salvação, eu desejo ouvir com sinceridade, eu quero ouvir, eu quero aprender. Assim também o que outros têm a dizer que não pertence ao teu grupo, você tem que ouvir. Você não pode dizer assim, se não for da minha igreja não é salvo. Isso não é o que Jesus ensinou, isso não é o que Jesus quer que você faça. E se você faz dessa forma, você está fazendo como a grande Babilônia faz. A grande Babilônia é a grande confusão. Veja lá em Babel nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 11, dos versículos 4, diz assim: e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O que as igrejas fazem hoje? Vamos construir um templo, vamos fazer para nós um nome que seja conhecido em toda a face da terra. E lá em Apocalipse diz assim, tens nome de que vive, mas está morto. O nome vive. Você não é servo de Jesus, você é servo da igreja tal. Se você é desse jeito, você não pertence a Jesus. Tem nome de que vive. A igreja tua, a congregação tua é muito grande, é muito conhecida, e tem isso, e tem aquilo e aquele outro, mas você está morto, porque você não serve a Jesus. Como que é servir a Jesus então? O que eu tenho que fazer, pastor? Ora, é tão simples. Você tem que seguir a tua fé. Jesus sabe o que Ele tem te dado, o que Ele tem revelado para você. Você entendeu que o batismo é em nome de Jesus, porque lá todos os batismos que nós vemos serem feitos pelos apóstolos, e a doutrina está fundamentada no ensinamento dos apóstolos, né? A salvação. E você fala assim, mas a minha igreja não batiza assim. Você negou Jesus, você negou a tua fé, você negou o que Jesus está lhe dando, não é? Então, a pessoa fala assim, mas tem muita interpretação. Não tem interpretação. É o que nós acabamos de ler no começo lá. Se do alto não for dado, o homem não pode conhecer a palavra de Deus. Agora, se do alto for dado e a pessoa rejeita o ensinamento, então não está rejeitando quem está falando. Você não está me rejeitando. Você está rejeitando quem está falando através de mim. Você está rejeitando quem escreveu essas palavras. Não é? Nós temos que... O justo será salvo, né? Pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ouvir da palavra de Deus significa assim, ouvir o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero ouvir, mas ouvir da palavra, não era ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Veja nos versículos 7 e 8, ainda diz assim, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. É o que acontece hoje. Lá em Babel, aconteceu essa terrível confusão. Nenhum entendia mais o outro, se dividiram todos, ali estava toda a humanidade representada. Dali surgiram todas as línguas do mundo. Foram divididas as línguas. Um falava, o outro não entendia, e é o que acontece hoje. Quem tem o coração nas coisas materiais, como aquelas pessoas tinham o coração nas coisas materiais, de atingir o céu através de uma coisa material, as pessoas hoje pensam que Deus se consegue através das coisas materiais, a salvação se consegue através das coisas materiais. Então as pessoas estão cada vez mais se dividindo, cada vez mais se separando, e irmão separando irmão, e muitos que entendem a palavra não entram
e impedem os outros de entrarem. Aquele que quer entrar, ele não deixa entrar. Não, você tem que seguir aqui, você tem que servir aqui, você não pode sair daqui, senão você vai para a condenação. Isso é mentira. Quem salva é Jesus, não é igreja, não é pastor, não é denominação, não é inscrição de CNPJ, não é título, não é nome de igreja. Quem salva é Jesus Cristo através do sangue dele e para aquele que nascer de novo da água e do Espírito. Se você nasceu da água e do Espírito e serve a Jesus com sinceridade e amor e vai crescendo na fé, vivendo conforme o Senhor tem te ensinado, a tua vitória é certa. Vamos ler ainda em 1 Coríntios, ainda, neste mesmo capítulo 1, o versículo 19 diz assim: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E ainda diz no versículo 22, porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. E no versículo 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E no versículo 28 a 31, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nós somos de Deus por Jesus Cristo, não pela igreja, não pelo pastor, não pela denominação, por Jesus Cristo. Então veja ainda em Atos capítulo 26, do versículo 9 em diante, a palavra nos diz: bem tinha eu imaginado, o apóstolo Paulo falando, que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Até que nós vemos aqui que surgiu uma luz para o apóstolo Paulo, versículo 14, e dali saiu uma voz em língua hebraica que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E é o que muitas vezes você tem feito. Deus tem falado no teu coração, você tem acusado as pessoas que servem a Deus, tem perseguido as pessoas que servem a Deus, você tem falado que só da tua igreja é que salva, só da tua igreja é que vai para o céu, só da tua congregação é que tem salvação, é que tem conhecimento, é que tem sabedoria, mas Jesus está falando no teu coração continuamente: dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões que eu tenho prendido você. Você está caído da fé, está caindo. Paulo caiu do cavalo, você que o conduzia, você está caído da fé, da condição de servo de Deus, quando você começa a julgar o teu irmão, quando você começa a julgar o teu semelhante. Veja aqui ainda, em Apocalipse capítulo 18, os versículos 1 a 5. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e esconderijo de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então este alerta é para você, querido irmão, querida irmã: siga a fé que Jesus te deu, não uma denominação, não um estatuto feito por homens, porque a sabedoria do homem é loucura para Deus. Por mais bonito, por mais maravilhoso que seja, não caia na cilada, não deixe as pessoas astutas te dominarem e te prenderem na doutrina humana. Para você ser batizado precisa de curso, para você entrar para a igreja você precisa fazer teologia, e você precisa isso, não precisa nada disso. Você precisa aceitar a Jesus, receber a invocação do seu santo nome, ser lavado no sangue do Cordeiro. Quando o eunuco foi batizado por Filipe, Filipe só lhe perguntou uma coisa: você crê de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo? Creio. Então foi batizado, e Jesus confirmou aquela palavra, transportando Filipe de onde ele estava para outro lugar. Ele se achou em Azoto, um lugar distante,
E aquele homem que foi batizado ficou regozijante. Assim como você, se fizer a vontade de Deus que Ele tem colocado no teu coração, não tenha medo, os covardes não herdarão o reino do céu. A fé que Jesus tem te dado, o conhecimento que Jesus tem te dado, viva na tua vida com alegria e sinceridade, e seja abençoado você e toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.